Fui uma edite e me arrependo. Não recomendo. Vamos ver. Oi, Ana, boa noite. Venho lhes contar esse relato verdadeiro. Todos os nomes citados já estão trocados. O relato será relido para que você possa... O relato será relido para que você possa entender e ler um bom relato. Ele é um pouco longo, mas eu tenho certeza que será bem interessante. Digno de um relato principal. Vamos lá. Vamos ao relato. Eu me chamo Edite e hoje tenho 28 anos. Sim, Ana, eu sou a Edite desse caso. Não me orgulho disso, mas venho relatar a vocês para que entendam que definitivamente amarrações não devem ser executadas. E é verídico. Aqui se faz, aqui se paga. O ano é 2012. Eu trabalhava e trabalho na noite como cantora e backing vocal. Nesse ano conheci o meu ex e futuro marido. Conheci o meu ex e futuro marido. Meu ex e futuro marido. Enfim, conheci o meu ex e futuro marido. Era futuro marido e atualmente é ex. É isso? Bom. Depois vocês vão entender o porquê de chamá-lo assim. Deixa eu só arrumar aqui. Vou pegar aqui. Mas vou colocá-lo aqui como Augusto. Porém, meu caso de Edite não se trata dele, e sim de um outro homem. Vou chamá-lo de Daniel. E mudarei também seu apelido para Boy. Nesse ano, Augusto e eu tocávamos na mesma banda. Ele era baterista e eu backing vocal de um cantor sertanejo de nossa região, nessa época. E eu backing vocal de um cantor sertanejo de nossa região, e nessa época Augusto já dava suas investidas em mim, mas não tínhamos nada. Entre tantos shows que fizemos um em específico numa cidade vizinha da que eu morava, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Cito esse show em específico porque foi lá a primeira vez que vi o Boy. Ele também era músico de uma outra banda, tocava contrabaixo. Esse show era uma balada que se chamava Festa do Branco, onde a banda do Boy estaria estreando. Seria o primeiro show da banda dele. Eles fariam a abertura da festa e em seguida a nossa banda se apresentaria. Chegamos mais cedo para acertar o som como toda banda faz antes de se apresentar. Quando chegamos, a banda do Boy já estava lá para acertar o som. Foi onde eu o vi pela primeira vez. Ele era lindo. Lembro-me de ficar encantada por ele. O cantor da banda deles era a atração. Ele era gato. Na banda em que eu tocava, havia eu e mais uma menina. Na banda que eu tocava, havia eu e mais uma menina integrante da banda. No nome verdadeiro, somos Charás, mas como ela não é uma Edite, eu vou chamá-la de Juliana. Nesse dia, eu e Juliana comentávamos sobre os meninos da outra banda, falando como eram uns gatinhos. Foi aí que vieram falar com a gente. Conversamos com os meninos por bastante tempo, ficamos de nos adicionar no Facebook, mas quem ficou de olho em mim foi o vocalista. Porém, por mais gato que ele era, e é ainda, não me interessei por ele. Eu fiquei bem de olho mesmo foi no Boy. Fomos todos embora após a passagem de som para voltarmos todos arrumados para os shows, onde todos os meninos da outra banda voltaram acompanhados por suas namoradas. Eu e Juliana ficamos desanimadas e demos um porre naquele dia. Eu fiquei olhando desenfreadamente para o Boy, sem disfarçar, mas eu percebia que ele nem me notava. Enquanto isso, o vocalista me adicionou no Facebook de imediato, me chamou no bate-papo e ficou me elogiando, dizendo como eu era linda e me convidando para sair. Mas eu recusei. Ana, ele estava com a namorada no show e querendo ficar comigo. Eu não achava isso certo. Mas enfim, o show acabou e todos foram embora. Resumindo, não rendeu nem para eles e nem para mim, nem para Juliana. Depois disso, Ana, eu comecei a ficar e namorar com Augusto no ano de 2013. Casamos em 2015. Não posso dizer que nunca mais vi o Boy, porque a banda dele ficou famosinha.
Fui em alguns shows em que a banda dele tocava, mas nenhum tipo de contato. Porém, em 2018, eu e Augusto estávamos com o casamento em crise. Como ele era músico, ficava muito tempo envolvido na música. Eu abandonei a noite já, cantando apenas em casamento, abrindo exceções para cantar apenas em carnaval e virada de ano. Já ele não me dava atenção, e isso foi desgastando o nosso casamento. Com isso, nos separamos, e ele voltou para a casa da mãe dele. Eu fiquei na nossa casa, e isso foi perto do carnaval de 2018. Fechei um contrato para cantar no carnaval em um grupo de pagode, que modificaram a banda para fazer o carnaval, contratando alguns integrantes a mais. Íamos fazer o carnaval em um clube elitista que ficava a 5 minutos da minha casa. De início, para acertarmos detalhes de ensaio, figurino e afins, foi feito um grupo de WhatsApp. Entrei para ver quem eram os integrantes daquela banda, mas a princípio eu conhecia apenas o guitarrista e o baterista, porque já havia feito alguns trabalhos com eles. E dentre todos os nomes que li naquele grupo, constava o nome Daniel Fulano Boy. Não sei, é lógico que ela não vai pôr o sobrenome, mas Daniel Fulano Boy. Eu não o reconheci porque eu o conheci apenas por Boy. Não sabia que seu nome era Daniel. Foi marcado o primeiro ensaio para o carnaval. Fiquei de encontrar o meu contratante próximo à minha casa, pois o ensaio não seria no clube, sim na casa de um dos integrantes da banda. E como eu não sabia onde era, pegaria uma carona. Chovia muito naquele dia do primeiro ensaio, mas muito mesmo. Então fui de encontro com o contratante, o chamarei de Márcio, e quando cheguei até ele, me disse que iríamos pegar o baixista que iria conosco. E pasmem, Ana, quando paramos o carro para apanhar o rapaz, tamanha é a minha surpresa. Era ele, o boy. Eu não acreditei. Pensei que eu, recém-solteira, estava ali de novo com o boy, depois de muito tempo. Ele não me reconheceu, depois de 6 anos, mas é porque naquela época eu era insignificante para ele e eu estava diferente, mas ele também estava mudado, e até mais mudado do que eu. Porém, eu jamais me esqueceria daquele rosto. Ele me cumprimentou e fomos em direção ao ensaio. O mesmo ocorreu, o ensaio ocorreu perfeitamente, porém eu não tirava os olhos do boy. Cantei todas as músicas olhando para ele, que estava de frente a mim, de frente para mim. E quando ele me olhava, várias vezes me olhava, eu não disfarçava, eu olhava mais ainda. Pois bem, trocamos muitos olhares naquele primeiro ensaio, trocamos mais ainda no segundo ensaio. No terceiro ensaio, tivemos um ensaio fotográfico para fazer o banner de divulgação do carnaval. E teríamos que ir com uma roupa específica fornecida pelo Márcio. E a minha roupa era linda. Arrumei o cabelo, fiz uma maquiagem bem top. E se até aquele dia eu não havia sido notada, nesse dia eu tinha certeza, porque quem não tirava os olhos de mim e que inclusive me chamou para conversar, puxando diversos assuntos, querendo saber coisas sobre a minha vida, era ele. E nessa conversa ele me perguntou se eu era casada ainda. Foi quando disse que há mais ou menos um mês estava separada. Ele me contou que havia mais ou menos uns 3 meses que ele havia terminado, um relacionamento que durou 12 anos. Enfim, depois desse ensaio, ele me chamou no privado do WhatsApp. Porque estávamos no grupo, né? E o que ele queria falar comigo era particular. Conversamos nesse dia até o boa noite. E no outro dia acordei e já vi uma mensagem de bom dia. E falávamos até o boa noite. E assim foram todos os dias. Tivemos mais um ensaio. Nesse último ensaio, foi um rapaz que não era da nossa banda, mas era músico de outra banda e amigo do Márcio. Ele foi para assistir o ensaio. Eu já o conhecia, vou chamá-lo de Derek. Já havia feito alguns trabalhos com o Derek. Foi então que Derek, para me impressionar, começou a fazer umas gracinhas.
tocou uns instrumentos de todos, falou para as 2 dançarinas que estavam na banda conosco para falarem comigo, que ele queria ficar comigo. Mas naquela altura do campeonato, eu não tinha olhos para ninguém, só pro boy. O boy percebeu, aliás, todos perceberam as investidas do Derek para mim, e ele não gostou nada. O ensaio acabou e, como era de lei, a gente lanchava e conversava um pouco antes de ir embora. Derek veio falar comigo. O boy não gostou. Me puxou para perto dele e me beijou, perto de todo mundo. Eu achei aquilo o máximo. Um beijo roubado, repentino, inesperado. Logo respondi àquele maravilhoso beijo. E que beijo! Depois daquilo começamos a ficar. No carnaval, ficamos como namorados, ele me buscava em casa, a gente ia junto pro clube, trabalhávamos, mas namorávamos. Andávamos de mãos dadas, ficávamos juntos, como namorados mesmo. No último dia de carnaval, ele veio me trazer em casa após a nossa última apresentação juntos, e então dormimos juntos pela primeira vez. E ele me disse que não queria que isso acabasse, que a nossa relação... Sim, Ana, em 5 dias já tinha virado uma relação. E que ela não era amor de carnaval e poderia durar muito além disso. Eu concordei e iríamos estender o nosso romance de carnaval. E assim fizemos. Boy vinha com frequência em casa, dormia aqui algumas vezes, me trazia chocolate quando estava de TPM, cuidou do meu cachorro quando eu viajei, deixei a chave da minha casa com ele... Mas ele não queria namorar. Eu queria levar a nossa relação de ficar sério um pouco mais a sério. Eu queria namorar, eu queria apresentar aos meus pais para que nada ficasse escondido. Mas ele sempre dizia que ele não queria nada diferente disso. Queria namorar, só que queria ver se era realmente isso que ele queria, porque eu saí de um casamento e ele de uma relação gigantesca e que não podia errar. Até aí tudo bem, acho que ele tem razão. Mas já que ele não queria namorar, então que ficássemos quando tivéssemos vontade, mas que não assumíssemos nenhum tipo de compromisso. Fazíamos de nossas vidas o que queríamos, mas assim ele também não queria. Teve um show de um grupo de pagode numa casa de shows muito conhecida aqui na região. E eu amo esse grupo. Ana. E comprei o ingresso para ir nesse show. Quando disse para ele, ele iria tocar no dia do show. E não disse com todas as letras que não queria que eu fosse, mas disse nas entrelinhas, mas bendito para que eu entendesse que ele não queria. Ele me dizia: "Ah, mas você vai mesmo? Lá é muita pegação, os caras vão dar em cima de você. Se você não for, eu toco e depois eu vou dormir na sua casa." E eu acabei vendendo o ingresso, coisa que me arrependo até hoje. Mas vendi e não fui. Continuamos a ficar, não namorar. E assim seguia a relação. Mais cômoda para ele que para mim. Houve um dia que assisti com as minhas amigas o jogo do Corinthians, que ganhou o jogo, e íamos para um barzinho ao fim do jogo, para comemorar. Eu disse para ele que iria com as meninas, e a ladainha foi a mesma. "Ah, mas por que vai? Tem muitos homens lá, vão dar em cima de você. Se não for, eu vou para sua casa." Coisas que ele sabia que funcionava comigo. Pois então, como era esperado, eu não fui, por causa dele. Mas disse a ele que era para ver logo o que ele queria, porque eu não poderia privar a minha vida por alguém que nem sabia o que queria. Mas, Ana, nessa altura do campeonato, ele era o que eu queria. Porque eu deixava de fazer as coisas por ele. Eu estava completamente apaixonada por ele. Gostava de tudo nele. Ele era um fofo, carinhoso, me dava atenção. Era o melhor cara que já me deitei. Era o melhor em tudo. E esperava que ele sentisse o mesmo. Porém, quando eu falei para ele ver o que ele queria, ele me disse que eu tinha razão, que eu não poderia privar mesmo a minha vida,
mas que ele resolveria isso rápido. Passaram-se 2 dias e ele mudou comigo. Nós nos falávamos o dia inteiro pelo WhatsApp e de repente ele mal me respondia. Quando respondia, depois de 3 horas, era muito seco. E isso estava acabando comigo. Ele estava me machucando com aquela indiferença repentina. E Ana, não generalizando, mas os homens que fazem isso, do nada, não sabem o quanto nos magoam. E mais ainda, não sabem do que uma mulher magoada é capaz. Fica a dica. Enfim, eu não aguentando mais aquela falta de carinho e atenção dele, perguntei logo o que estava acontecendo com ele. E ele veio logo falando: lembra que você me disse que não era justo você parar a sua vida por mim? Então eu acho que você tem razão. Eu tenho um carinho enorme por você, mas não o suficiente para que possamos namorar. Você saiu de um casamento e eu de uma relação gigantesca de 12 anos. Eu não estou preparado para namorar de novo. O problema não é você. Você é linda, é um doce, muito companheira. Eu tenho certeza que vai arrumar outro alguém bem melhor do que eu. E com tudo isso, eu acho melhor a gente parar de ficar. Disse ele bem assim, na minha lata. E foi um choque. Estávamos ficando há 3 meses e eu estava bem apaixonada, bem envolvida por ele. E o meu mundo caiu. Eu chorei muito lendo aquela mensagem. E ele não foi nem homem de chegar até mim e conversar. Ele fez isso por mensagem. E ainda me disse que era melhor por mensagem do que pessoalmente, senão não ia conseguir falar. Fiquei muito brava mesmo. Mas, já que estávamos nos falando pelo celular e dá para mascarar o que estava sentindo, eu enxuguei as lágrimas e escrevi agradecendo por tudo e dizendo que eu nunca mais na minha vida ficaria com ele e que ele fosse feliz. Mas era mentira, eu estava com ódio dele. E fiquei com mais ódio ainda quando, em uma semana depois daquela conversa, ele assumiu um relacionamento sério nas redes sociais com outra menina. Ana, como uma pessoa que não está preparada para namorar assume, depois de uma semana, um relacionamento sério com outra? Sabe o ódio que eu estava sentindo? Pois é, ele triplicou. E ainda mais, eu me senti usada. Senti que ele vinha aqui em casa, fazia o que queria, dormia comigo, me manipulava para fazer o que ele queria. E depois me joga fora quando não estava mais servindo? Ou que ele se enjoou e me trocou? Ou mais, ele estava com as duas? Porque como ficamos 3 meses e nada de namorarmos? E em uma semana que terminamos, ele já estava namorando? E então é aí que a Edith que existe em mim resolveu sair e mostrar o seu poder. Não por inveja, mas por coração partido. Eu vou abrir um parênteses aqui agora. Grande parte das Ediths que a gente conhece realmente vem daí. É passional, digamos assim. Mas o que acontece? É um conselho que eu já dei para vocês, homens. Tá? Mulher também, mas eu acho que na maioria homens. Que fica com esse namorico, essa coisinha que nem ele ficou, e não tem a intenção de ter algo sério. Fica enrolando, e com isso a pessoa... Tem mulher que faz isso também. Aí com isso a pessoa se apaixona e você não tem intenção nenhuma. Você tá ali curtindo, enganando, né? Você sabe que você não tá afim, mas fica lá. A pessoa quer sair, não sai, fica comigo, não sei o que. Aí a hora que acontece isso, a pessoa explode. Aí você cria um monstro, filho. Né? Fica com esse, quero manter uma, quero manter outra, não tenho ninguém, vou ficar com ela mesma, até a hora que você vai dar um chute. Então veja bem os seus sentimentos e se quer ou não quer. Se quer, fica, mas fica pra valer. Se não tá afim, filho, cuidado. É um conselho pro seu próprio bem. Olha lá, porque é o que ela disse, você não sabe o que uma mulher magoada é capaz de fazer. Se sim, sim, se não, não. Então, continuando o relato. Comecei a procurar na internet simpatias para fazer ele voltar para mim. Fiz uma de escrever o nome dele completo num pires, jogar mel, essas coisas.
Fiz uma para escrever o nome dele na sola do pé, bater 3 vezes, recitando umas falas que estavam escritas no site. Quando estávamos ficando, ele me emprestou o roteador dele, que o meu havia queimado. Ele disse que tinha 2 em casa, né? E um belo dia estava arrumando o guarda-roupa e achei o roteador dele. Mandei uma mensagem perguntando se ele queria o roteador. Se caso não, eu jogaria fora ou iria dar para alguém. Ele me disse que queria e que viria até a minha casa buscar. Sim, devido a essas simpatias que eu fazia, ele nunca deixou de falar comigo. Sempre que eu fazia uma simpatia, ele respondia um stories meu na internet. Hã? Ele respondia... Ah, tá, entendi. Sempre que eu fazia uma simpatia, ele respondia um stories meu na internet. Ou falava sem importância, mas isso era aquele famoso não caga e não sai da moita, sabe? Quando veio buscar o roteador... Tô falando. Quando veio buscar o roteador, coei café na calcinha pra ele. Mas Ana, não estava aguentando mais esse chove não molha. Parece que estava me machucando mais. E nada dele largar da namorada. Então eu estava conversando com uma amiga minha, que vou chamá-la de Paula, estudante de holística, e me abri com ela, dizendo tudo o que eu estava sentindo. Ela veio dormir em casa. Tomamos vinho, comemos amendoim e conversamos a noite toda. No dia seguinte, ela foi para a faculdade. Iria voltar para minha casa para buscar suas coisas para ir embora. Quando Paula voltou, me disse assustada que com ela estudava uma bruxa e que a bruxa, através dela, me mandou um recado. Falou da seguinte forma a ela, sem ela dizer nada. Fala para sua amiga fazer essa receita na intenção dele. E Paula disse que ficou muito assustada, que a bruxa entregou uma receita para ela e ela me entregou e disse que a bruxa também falou: diga para ela cozinhar apenas se ela tiver certeza absoluta de que é isso que ela quer, porque depois que ela fizer essa receita, ele vai cair aos pés dela e não terá mais jeito. Só abrindo outro parênteses aqui, eu sei bruxas que estão me assistindo, eu já li, inclusive, algumas bruxas dizendo que bruxa que se preze de verdade não faz essas coisas, tá? Mas tudo tem seus dois lados, então. E pessoas são pessoas, né? Por mais que a bruxaria realmente, né, não sei, diga que não, tudo tem um retorno, todo mundo é livre para fazer o que quer, mas tudo tem um retorno, então, enfim. Bom, então ela disse isso, que é para ter certeza do que quer, porque depois ele vai cair aos pés dela e não terá mais jeito. Bom, eu peguei a receita mais que depressa. Essa receita era de uma sopa, mas a sopa da bruxa, que a Penélope assistia um videozinho que falava a sopa da bruxa. Então essa receita era de uma sopa, mas aquilo era meio nojento. Ela tinha que ser cozinhada em uma fogueira num tacho de bronze e no meio de todos os ingredientes tinha que colocar um pouco de... eu não vou dizer aqui, tá? E vários outros ingredientes. Eu fui logo no dia seguinte comprar tudo para fazer essa receita. Assim que consegui tudo, não pensei 2 vezes para fazer aquela receita. Nem pensei no que viria depois. Eu fiz com toda a intenção voltada para ele. E pasmem, passaram-se 3 dias e eles terminaram, porque tiraram o relacionamento sério do Facebook. Mas eu fiquei na minha, não fui falar com ele. Passaram-se mais 4 dias e ele veio me contar a notícia do seu término. E daí conversamos até o boa noite. Eu fiquei consolando ele, dizendo coisas para agradar aquele infeliz, e ele disse que estava com saudade de mim e que a namorada nunca havia sido como eu e que se ele tivesse uma segunda chance ele faria diferente. Eu cedi, né, Ana? Ele veio para minha casa e ficamos juntos. E ele queria namorar, mesmo com a ex vindo atrás. E ele indo atrás dela,
Em uma das mensagens que peguei dele para ex, dizia que por mais que ele gostasse dela, ele era dependente de mim. Eu engoli o choro e dessa vez o trabalho foi para ela. Eu não queria que ele fosse dependente de mim, eu queria que ele gostasse de mim. Eu queria que fôssemos um casal apaixonado. Eu queria que fôssemos um casal normal. Mas parece que eu não nasci para ser feliz ao lado dele, não. Então, fiz um trabalho para ela. Precisava de um pertence dela. E tudo que eu tinha foi uma carta que ela escreveu para ele. A carta ficava em sua carteira. Eu já havia lido aquela carta algumas vezes. Toda vez que lia, alimentava o meu ódio. Peguei aquela carta, procurei um centro de candomblé e paguei para que fizessem um trabalho para que ela enlouquecesse. E assim foi feito. Mas o Daniel foi cogitado por sua ex, porque ela ligou para ele dizendo que via vultos e que precisava dele. Ela achava que isso era devido ao término do relacionamento, que ter terminado com Daniel havia mexido com ela. E mesmo que eu o proibisse de ver aquela menina, não teve jeito, ele foi e eu fiquei. Porque parecia que mesmo que eu os impedisse e tentasse por meio até de magia, o que ele sentia por ela era mais forte. Esse sentimento foi me corroendo. Ele voltava para mim, mas era ruim. Eu sentia que ele não me amava, mas que era preso a mim. Ele agora me tratava mal, ele me humilhava, parece que tinha vergonha de mim, mas era abusivo, não me deixava sair, não me deixava ter amigos, e aquele sentimento todo, ódio, mágoa por saber que por ele eu não era amada, me levaram para uma grande depressão, Ana. Ele não era feliz, eu não era feliz. Aquilo não era definitivamente uma vida feliz. Nunca desejei isso para mim. Eu emagreci 14 quilos. Meus cabelos, que eram lindos, quebraram de uma tal forma, sem química alguma. Meu cabelo é virgem, Ana, e quebrou. Minhas unhas não cresciam, escamavam. E tudo isso era falta de vitamina no organismo. Fui ao médico, fiz diversos exames, mas os mesmos diziam que a minha saúde estava perfeita. Mas como se eu estava me sentindo mal por causa dele ou de mim? Eu fui ao fundo do poço. Eu tentei me suicidar. Eu via vultos. Em uma das tentativas, tomei remédios, tive que fazer lavagem estomacal. Eu estava definhando. Com tudo isso, eu já não queria mais ficar com ele. Já não pensava mais nele. Eu pedi que ele fosse embora da minha vida. Mas daí era ele quem não ia. Eu estava arrependida de tudo que eu tinha feito para ele ficar comigo, para ela se acabar, porque tudo que eu havia feito refletiu direto em mim. Eu não sabia como desfazer tudo aquilo. Eu sentia que ninguém poderia me ajudar naquele momento. Então, depois de dias sem sair de casa, eu fui numa igreja, próximo à minha casa. Eu queria me confessar pelo arrependimento de tudo aquilo que fiz e pedir ajuda para o padre. Ao menos uma luz. Eu queria reverter aquele quadro para mim e para eles. Que se fossem para ficar juntos, que eles ficassem. Eu não queria mais ficar com o boy. O preço era alto demais. Quando cheguei naquela igreja, estava tendo uma vigília do Santíssimo, que havia se iniciado às 9 da noite do dia anterior e iria até às 9 da noite deste dia. Era 24 horas. Era 24 horas de vigília. Quando cheguei na igreja, me ajoelhei diante do Santíssimo e chorei muito. Conversei com Deus, pedi perdão de todos aqueles meus atos, consciente de que tudo o que havia acontecido era consequência dos meus atos, mas que a mágoa me levou a isso. Mas eu estava arrependida, muito arrependida. Foi daí que senti muito forte em meu coração que eu precisava contar pro boy todo o mal que eu tinha feito. E isso o libertaria de mim e me libertaria. Fui para casa, depois de mais ou menos umas 2 horas ali na igreja. O boy estava lá, como sempre, nem um pouco carinhoso, mal olhava em meu rosto.
Pedi para conversarmos e contei tudo a ele. Tudo que eu havia feito para ele, para a ex-namorada dele. E ele me abraçou depois de ouvir tudo aquilo e chorou, Ana. Ele assumiu a sua culpa nessa história e disse que iria atrás dela, porque sentia que ainda gostava dela. E me deixou. E eu me senti aliviada, mas culpada por destruir um casal, por puro egoísmo e ego ferido. Não só separar, como desejar o mal a ela, né? Ele se foi e eu fiquei. Como deveria ser desde o começo. Nisso se passaram 6 meses em que eu estava separada. Meu ex-marido, depois de todo esse tormento, começou a vir atrás de mim, prometendo mundos e fundos. E eu senti, Ana, aquilo que eu sentia pelo boy. Não era o mesmo... Peraí. E eu senti aquilo que eu sentia pelo boy, não era o mesmo por Augusto. O que eu sentia por Augusto era sereno, era bonito. E ele dizia ainda me amar e mostrava grande interesse em voltar e levarmos a nossa vida para frente. E descobri que ele é o meu porto seguro. Sem ele, eu fiquei sem um norte, eu me perdi e me enrosquei nessa história toda. Nós decidimos namorar e ver se é o que nós realmente queremos. Veja só, um casal já casado namorando novamente. Eu só posso dizer que estou adorando essa nossa fase. Mas ainda estou aprendendo a lidar com tudo que eu fiz. A me perdoar, a ter o perdão das pessoas que machuquei. Aos poucos estou reerguendo a minha vida e a minha saúde emocional. Peço a quem está ouvindo esse relato que não apelem para essas amarrações e magias. A vida tem que ter um curso natural. O que é para ser seu, vai ser. O que não for para ser, não será. Sempre um ciclo se fecha para outro abrir. Depois que aceitar o que a vida nos impõe e não impor o que queremos para os outros, de um jeito ou de outro, a vida cobra e cobra caro. Ana, sou muito fã do seu canal, adoro você, o Matheus e os Rampirinhos. Que Deus abençoe a vida de vocês com muita luz, paz e saúde. Obrigada pelo meu relato. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Olha só, e assim se criam edits, né? Mas há tempo para arrependimento. Há tempo para tentar voltar atrás e fazer as coisas direito. É só botar a mãozinha na consciência e falar, poxa, não foi legal, não tá sendo legal, né? E aí o arrependimento vem. Quando vem de verdade, eu acho que é bem possível, né? Pode ser bem possível. Alguém um dia já me falou que amarração dá para desfazer, sim, é fácil até. Aonde? Eu vi em algum lugar que a amarração ainda é fácil de desfazer. Bom, sei lá. Não vale a pena, galera, tá vendo? Não vale a pena. Quando o que você deseja para o outro reflete, pega em você, volta para você. Então, se fizer o mal, vai voltar coisas ruins também. Vários aqui. Tem vários de edit aqui, gente. Deixa eu dar um beijinho rapidinho aqui na galera. E eu venho procurar mais. Procurar não, escolher um. Rafa Franciele, é isso, um beijo pra você. Ana Carla Oliveira. Boa noite, Ana Paula. Sempre aprendendo com os relatos e gostando cada vez mais. Beijos pra você e sua família. Muito obrigada, Ana Carla. Um beijão pra você. Valeu. Thaís Martins. Ana, que saudade de te ver ao vivo. Meu marido outro dia disse:
Essa Edith também, hein? Vou te falar. Ô, mulher ruim, credo. Todo dia tem BO dela aí. Não é a mesma pessoa, tá? Não é a mesma pessoa. São várias que a gente chama de Edith, tá? A Thaís falou aqui. Aí eu expliquei o porquê. Que ele diz, lá vem a Edith de novo. É, toda quarta-feira tem Edith aqui. Fala pra ele. Um beijo, Thaís. Ana Sartoni. Oi, Aninha, tudo bem? Cheguei atrasadinha hoje. Tudo bem, Ana? Tá valendo. Um beijo. E Júlia Miranda, um beijo pra você também. Vamos procurar mais... Ah, não. Antes deixa eu mostrar direitinho a camiseta da vaca. Camisetinha da vaca. Essa daqui é a nova estampa da Loja Assombrada. Nossa, é muito grande esse aqui. Nova estampa, que é a vingança das vacas, tá? Não é sempre um disco voador que abduz uma vaca. Agora é uma vaca em forma de disco voador que abduz um ET. Ou um disco voador em forma de vaca. É um disco voador das vacas. As vacas evoluíram, fizeram uma engenharia reversa, pegaram o disco voador porque elas aprenderam de tanto que foram abduzidas, fizeram o disco voador delas e agora abduzem os ETs. Lá no lugar deles. Ah, meu Deus! Olha só. E ela brilha no escuro também. Ela está em pré-venda na Loja Assombrada, certo? Quem já está à venda é a camiseta aqui. Da outra dimensão. Siga além. Segue além. Ai, meu braço. Aqui, ó. Que brilha no escuro também. E tem mais uma estampa, também das novas, que é do ET na Galáxia. Também brilha no escuro, que ele está meditando na galáxia, com os planetas em volta, tudo mais. E a Other Dimension, que é branca. Essa não brilha no escuro. Essa é branquinha aqui. O Matheus já colou essa aqui no corpo. Não tira mais. Isso é uma brincadeira com De Volta para o Futuro, enfim. Other Dimension. Vamos guardar aqui. E também tem luminárias, viu? Olha aqui, ó. Não dá pra ver por causa do chroma key. Sou invisível. Minha cabeça... É aqui. Luminária ET no tubo. Luminária ET no tubo. Luminária abdução de vaca. Luminárias religiosas. Olha aqui, ó. Nossa Senhora do Silêncio, Nossa Senhora Aparecida. Acendem, essas aqui acendem em azul. E essas aqui embaixo em verde. Vai pra lá, vai pra lá. Verde. Certo? Dá uma fuçadinha lá na Loja Assombrada, que vocês vão encontrar essas e outras. Vamos lá, tá tocando música. José Titigaribia. Ana, boa noite. É necessário que você leia hoje o que escrevi. Tá. Precisa ser lido hoje. Nota de esclarecimento precisa ser lida ainda hoje. É extremamente sério, meu Deus. Tá. Áurea, um beijo pra você. Áurea Lemos. Contei ao meu namorado sobre o Edith Day e ele falou: tadinha da minha avó que se chamava Edith. Ai, tadinha. Beijo pra vocês, filhos, Pet e Matheus. Obrigada, Áurea. Pede perdão pra ele, assim, pede desculpa. Perdão pra vó Edith, que não tinha nada a ver com o pato. Não é? Deixa eu procurar aqui. Opa, é aqui mesmo. Então, vou ler. O que é isso aqui? Lá vem. Nota de esclarecimento
precisa ser lida ainda hoje. Vamos ver o que é esse. Pelo jeito não é relato não, é né? Boa noite, Ana e Matheus, espero sinceramente encontrá-los bem. Hoje mando esta nota, muito, imensamente triste. Acompanho o seu canal há anos e o profissionalismo e a seriedade com que discorrem sobre os temas é visível, tornando-os, se não o melhor, no mínimo um dos melhores nos temas sobrenaturais e paranormais no Brasil e no mundo. Admiro-os pela dedicação, gentileza e educação com que tratam seus seguidores e admiradores. Porém, hoje, o dia ficou muito mais cinzento. Podemos dizer que o ser humano notadamente bestializou-se, materializou-se no verdadeiro demônio. Ao mandar o relato sobre o milagre da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pensei que a fé de algumas pessoas, pelo menos, seria fortalecida. Esse era o intuito da narrativa. Ledo engano. Ao ler os comentários, fiquei tão, mas tão indignada que nem pude trabalhar. Eu tive uma crise horrível de enxaqueca. Chorei, consultei um amigo advogado. Nossa, Ana, um verdadeiro espetáculo de horror, um macabro espetáculo. Você acredita que desrespeitaram a religião católica, me xingaram, me ameaçaram, inclusive, pasme, me chamaram de mau caráter, pois eu apenas relatei um milagre e começarei a exercer... Eu apenas relatei um milagre e começarei a exercer, com todo o direito requerido pela função como médica cardiologista, no próximo mês. Me chamaram de mau caráter porque eu apenas relatei um milagre. E eu, como médica cardiologista, que começaria a exercer no próximo mês, acharam e disseram que eu fui mau caráter ao aceitar a função. Que absurdo! Se o colega não estava no horário, o problema dele, eu estava. E mereço cada pedaço desse emprego, pois sou honrada, nobre, boa profissional, honestíssima e decente. Ana, ousaram xingar Nossa Senhora. Eu chorei hoje, pedi perdão por tê-la exposto. Mostrei a amigos, sacerdotes, nem preciso dizer-lhe que queriam levar o assunto a público. Blasfêmia, disseram. Eu quero dizer, Ana, que os mesmos que me xingaram, escarneceram a minha fé, inclusive uma debochada infeliz me mandou dormir, disse que eu era mentirosa e louca. São esses que acham normal o massacre de Brumadinho, a invasão da escola de Suzano, a perda de meus parentes soterrados em Nova Friburgo, acham indecente a prisão do Lula, adoram as manchetes da Marielle e ofendem o nosso presidente, o qual deposito todas as minhas esperanças para um Brasil justo, com saúde para todos, emprego, enfim, tudo o que os decentes, honestos e corretos merecem. Deixo aqui minha indignação e exijo que aqueles que me ofenderam, riram e da minha fé debocharam, se retratem. Entendam que Deus conhece e sonda os nossos corações. Não mereci o que li. Pessoas inóbeis, Ana. Seres bestializados, trevosos. Tenho, na verdade, pena desses ignorantes. Há um deserto enorme, abissal na alma deles. Talvez nunca será preenchido. Esses são os que de mim precisarão um dia. Nunca voltaria as costas para eles. Primeiro, pela profissão que abracei e tanto amo. Segundo, pela provável facada que tomaria. Seres que se assemelham a Brutus, ao fincar a adaga nas costas de César. E ele disse, até tu, Brutus? Eu digo, até tu, assombrados. Uma pena. Maria, nossa mãe, deve ser respeitada, independente de crenças e credos. Fico pensando se eu fosse muçulmana, fariam o mesmo comigo? Acho que não, né? Teriam medo que eu explodisse a casa de algum deles? Ana e Matheus, a justiça deve ser feita, um pedido de desculpas deve ser realizado. E creiam, todo o mal que proferiram voltará em dobro para quem o desejou. Continuo desejando estima e consideração para vocês, mas não imaginava que tantos incrédulos, infelizes, invejosos e indecentes existissem nesse canal. Religião é algo muito sério, tão sério que podem acarretar processos por assédio moral, guerras religiosas, enfim, tormentos horríveis para quem não conhece o significado da palavra respeito.
Continuo admirando-os e apoiando, mas a retratação e o pedido de desculpas desses indivíduos deve ser realizado. Falo em nome da comunidade católica, mas qualquer religião deve sempre ser respeitada. Como você disse, exercerei minha função com muito amor, como sempre fiz. Muita luz no caminho de você, sugiro que retirem esses seres trevosos do canal, pois o demônio está se regozijando hoje. Infelizmente. Daí, pessoal, é o que eu falo. E que jeito que a gente faz isso? Eliminando os comentários? É por essas e outras que dificilmente a gente lê comentário. Porque a gente já leu cada coisa aqui também, que você fala, puxa vida, dá vontade de parar de trabalhar, dá vontade de parar de gravar vídeo, dá vontade de realmente... Porque assim, a gente lê 10 comentários legais, e a gente lê um, que você fala, vira e mexe, assim, eu nunca leio. A hora que eu bato o olho pra ler, é uma coisa que você fala, ai, eu respiro fundo, eu falo, Matheus, posso responder? Ele fala, não, Ana, deixa. Sabe? Por que você tá lendo? Eu falei, porque as pessoas não respeitam mais nada. Isso acontece e a gente não tem um controle disso. A gente não tem. O YouTube tá tentando com coisas mais, né? Não sei se posso dizer mais graves ou não, tentando alguma coisa. Veja o que tem acontecido nos vídeos infantis do YouTube. O que o YouTube fez? Cortou todos os comentários dos canais infantis. Pelo menos por um tempo, sabe? Por conta de todo aquele bafafá que aconteceu. Porque não tem como. A gente não pode ficar... Não tem como ficar 24 horas ou cada vídeo. A gente tem muitos vídeos no canal. Como a gente não tem como ficar... não, esse aqui foi... A gente tem filtros nos comentários, é o que pode fazer. Tem filtros, mas o problema são pessoas desrespeitosas. Elas desrespeitam religião, elas desrespeitam tudo, sabe? Não estão nem aí. A gente vê isso na televisão, sabe? Só que eu penso assim, ri, dá risada, xinga a religião do fulano, do beltrano, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Fique com o seu coração em paz, você sabe quem você é, você sabe o seu caráter e você sabe em quem você acredita. O problema é deles fazendo esses escárnios com a religião. Não importa se está fazendo com Maria, que é da religião católica, não importa se estão fazendo com o orixá, tal, com uma entidade, entendeu? O negócio é o respeito. Se você não acredita nos orixás, não sei das quantas, fica na sua e respeita. Se você não acredita em Maria, em milagre, fica na sua e respeita, sabe? Mas no fundo, o mundo dá voltas. E a gente já leu vários relatos aqui, quando a pessoa apaga a língua, cospe pra cima, cai na testa. Então espera que o mundo dá voltas. Vamos lá. Mais um de edit, tá? Porque os edits são sempre longos. Pessoal, eu canso de pedir respeito aqui, mas eu vejo que tem pessoa que